Boa noite! Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para irmos para este que é o nosso nono estudo bíblico. Ora, até agora nós vimos 8 estudos que veio desde o mais simples, desde inclusive a origem do pecado. E já vimos muitas coisas, a volta de Jesus, já vimos falar sobre o juízo final, sobre o milênio, já várias coisas podemos aprender, né? O dia do Senhor, também a mudança do dia do Senhor para o domingo. Hoje será um dia muito especial. Hoje nós vamos aprender duas coisas importantes a respeito do verdadeiro dom de línguas e a respeito dos espíritos que têm enganado as pessoas. Na aula anterior, nós conseguimos perceber algumas mentiras ali a respeito da morte. Lembra que a gente estudou esse tema? Hoje nós vamos continuar um pouco nesse tema e avançando um pouco mais também no estudo. Tá muito bom o estudo de hoje e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz em aprender todas estas verdades. Então vem comigo, mas antes disso, vamos fazer aquela oração pedindo a Papai do Céu a tua direção para mais um estudo da Palavra de Deus. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos se assim for possível e ore junto comigo. Querido Deus e Pai, Senhor nosso e soberano, cremos que Tu és o Deus eterno e que todas as coisas estão diante de Ti, Senhor. Creio que o Senhor é um Deus onipotente, pois criastes todas as coisas e nada pode detê-lo. Pai eterno, desta forma, oramos ao Senhor com os corações gratos, porque o milagre da vida o Senhor tem realizado em cada um de nós. Então assim, Senhor, crendo que o Senhor é todo-poderoso, nós te pedimos, Senhor, humildemente, para que nos direcione, Senhor, nesse estudo bíblico, para que o Senhor nos ensine a respeito das verdades eternas e que assim não sejamos mais enganados, Senhor, mas que o Teu Espírito nos apresente a Tua verdade. É o nosso humilde pedido, Senhor. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. E aí, tá pronto? Esse tema tá bom, viu? Como eu falei para você, ele tá muito especial e eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender. Então senta até a garotada do seu lado, tá certo? Chama o marido, chama a esposa, chama o vizinho, chama o seu amigo, manda aquele WhatsApp ainda lembrando porque a gente vai começar agora, tá bom? Então vamos lá para a tela do nosso estudo bíblico e vamos juntos conhecer um pouco mais desse ensino da verdade e da vida. Olha só, o tema, como eu lhe falei, hoje é a lição 9 e o tema é Espíritos enganadores e o verdadeiro dom de línguas. Olha, eu quero humildemente pedir permissão a todos os nossos irmãos que creem num dom de língua moderno, que na verdade não se apresenta na Bíblia. Eu quero lhe pedir permissão para estudar junto com você. E não se ofenda, mas eu preciso apenas dizer a verdade que está na Bíblia. Não tenho nada contra os meus irmãos pentecostais. São pessoas queridas do meu coração. Tenho conhecimento, tenho amizades, inclusive com pastores. Não tenho nenhum problema com isso. Sei respeitar o espaço de cada um e a decisão que cada um toma, tá certo? Então, com muito respeito, eu lhe peço permissão para abordarmos esse e outros assuntos mais dessa noite de hoje, tá certo? Então, vem junto comigo e vamos entrar na primeira, na introdução, não é mesmo? Nós vamos entrar na introdução e depois entramos na primeira pergunta. Então, a introdução ela diz assim, ó: a cada dia cresce assustadoramente o misticismo em todas as partes do mundo. Olha só. O inimigo tem propagado ideias mentirosas sobre o destino eterno do homem,
sobre comunicação com os mortos e sobre Deus. Lembra que a gente falou a respeito disso, que não se pode se comunicar com aqueles que morrem? O livro de Eclesiastes nos ensinou muita coisa a respeito dessa temática. Então, aqueles que morrem, como diz o livro de Eclesiastes, já não têm parte alguma aqui neste plano terrestre. Então, aquele apenas jaz no esquecimento, a sua memória tudo se passou. Não existe mais dor, nem existe mais alegria, nem amor, nem tristeza, nada. Ele já não participa de nada mais que possa existir, apenas descansa. Então a Bíblia tem as respostas. Então nós vamos começar agora com a primeira perguntinha do estudo bíblico, que já vem muito boa. Então acompanha comigo aí. Olha só. Quem veio do céu para enganar todo mundo? Nós já sabemos pelos estudos anteriores, mas vamos ler na Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta que nós precisamos. Olha aí o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Leia comigo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Viu? O diabo, sim, Satanás, a serpente enganadora. Este foi lançado do céu, porque, como sabíamos, ele era um anjo perfeito e, infelizmente, ele pecou. Quando ele pecou, ele teve que ser retirado do céu e, consequentemente, ele foi lançado aí para a terra, tá bom? Olha, a segunda pergunta de hoje, ela diz assim: que nome dá o Espírito Santo a esses anjos caídos e suas doutrinas? Isso é muito importante conhecer, porque a Bíblia nos ensina toda a verdade. E essas pessoas, ou seja, esses anjos caídos que ensinam suas doutrinas demoníacas, esses nós precisamos saber, tá certo? Porque senão seremos enganados. E o que o inimigo mais quer é nos enganar, para que assim não tenhamos a vida eterna, assim como ele já não tem mais. Então leia comigo aí a resposta que está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Olha só. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Viu como é que se chama? Primeiro, doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Olha, deixa eu te esclarecer uma coisa. Existem pessoas que têm sido motivadas por esses espíritos demoníacos e têm enganado muitas pessoas. Tem arrastado multidões falando de Jesus. Pois é. Pessoas que deveriam estar empenhadas em pregar apenas a verdade, em apresentar o texto bíblico puramente como ele é. Na verdade, elas estão empenhadas em qualquer outra coisa, em bens materiais, em teoria da prosperidade, em curas, em milagres, em chamar a atenção, mas estão bem distantes da palavra de Deus. É verdade que o Senhor Jesus fez muitos milagres, mas antes dele curar alguém, ele primeiro cativava aquela pessoa para que ela tivesse o coração voltado para Jesus e assim tivesse os seus pecados perdoados e um passo a mais para a vida eterna. Jesus não curava as pessoas para ganhar dinheiro. Jesus não curava as pessoas para ganhar status. Jesus ganhava as pessoas para ganhar o seu coração. E se essas pessoas têm feito isso dessa forma, muito bem. Mas se elas estão fazendo para o contrário, ou seja, para a questão financeira, para status ou para qualquer outro tipo de situação, infelizmente, elas estão caminhando para o precipício e se você for com ela, você vai junto para o precipício, entendeu? Então, esses ensinos são doutrinas de demônios e são espíritos enganadores
que tem instruído essas pessoas, assim como você viu aí, tá bom? Vamos aí então para a terceira perguntinha de hoje, que ela diz assim, ó: visando maior engano sobre os homens, em que se transformam às vezes estes anjos caídos? Não sei se você sabia, mas esses anjos se transformam. Lembra que Satanás, ele não se transformou, mas ele fez a sua primeira sessão espírita lá no Éden com a serpente? Eu falei isso no primeiro estudo, lembra? Pois é, lá foi a primeira sessão espírita. Só que esses demônios caídos, lembre-se que eles eram anjos. E mesmo eles não estando diante da presença do Eterno, eles não perderam seus poderes, só enfraqueceram, mas ainda têm muito poder. E você vai ficar chocado em saber dessa informação a respeito do que eles se transformam e qual o seu propósito. Olha só, vamos ler juntos o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Esse texto é excepcional. Então leia comigo agora, ou na sua Bíblia, ou na nossa telinha. Olha aí. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Olha, veja como é importante esse texto. Muitas pessoas têm usado o nome de Jesus, têm curado, têm feito certos milagres e têm dito que é de Deus. Você precisa, e a gente vai entender melhor isso, mas você precisa compreender que essas pessoas precisam ser provadas pela Bíblia. Muitas vezes elas estão falando motivadas por esses espíritos enganadores. O texto diz que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz. O texto ainda diz mais que os seus ministros, ou seja, os demônios caídos junto com Satanás, esses muitas vezes se transformam em ministros de justiça. E estes estão ensinando a seres humanos a falar de forma torpe, a falar de forma mentirosa, a colocar um pouco da mentira misturada com a verdade. Então, automaticamente, aquilo que iniciou correto, termina errado. Qual que é o resultado? Perca total. Lembra que os mandamentos do Senhor, quando a gente quebra um, quebrou todos? Aqui não é diferente. Porque quando você está em pecado, você está em desobediência a Deus. E dessa forma, você está em obediência ao diabo, a Satanás. É isso que ele quer. Ele não quer que você vá lá e faça cultos e mais cultos para ele. Ele só quer ter uma oportunidade na sua vida, seja lá como for, para que ele possa se apoderar da sua casa, da sua família. Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus, porque hoje e nos outros estudos você aprendeu a verdade e eu tenho certeza que você está colocando ela em prática. Amém? Olha, nós vamos para a quarta perguntinha. É uma pergunta muito boa para que você entenda o que aconteceu lá no paraíso. Olha só a quarta perguntinha. Que disfarce usou Satanás no paraíso para ocultar a sua forma? Gênesis 3:1. Eu falei agora a respeito desse texto bíblico. Gênesis 3, verso 1, vai nos ajudar a compreender uma das formas que o diabo usou para se disfarçar. Então vamos ler junto comigo o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1. Olha, já está na telinha e diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha aí. Primeiro, você consegue perceber que ela se transformou em serpente. O diabo, ele nunca aparece para uma pessoa na sua forma natural ou na sua forma feia que ele está hoje. Ele sempre vai aparecer para você com um disfarce bem bonitinho. Perceba bem outra coisa. Ele tem essa mania
de misturar a verdade com a mentira, pois foi isso que ele fez com Eva. E disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore. Percebeu? Deus disse, não coma apenas de uma árvore, mas ele foi lá para puxar diálogo com a pessoa, no caso com Eva. Ele foi lá e colocou também a mentira no meio e começou a colocar a dúvida. Então não deixe que a palavra de Deus seja usada de forma errada na sua vida. Se algo está sendo duvidoso, abre do teu olho. Tem coisa errada nisso aí, tá bom? Olha, nós vamos ver algumas notas. Essas têm o compromisso de te alertar. Olha aí na sua tela. Diz assim, ó: falsas doutrinas surgidas no mundo em consequência do ensino satânico de que a alma do homem não morre. Olha só aí, quem trouxe esses falsos ensinos? O paganismo, o espiritismo, falando a respeito de inferno, de purgatório, de tormento eterno, de idolatria, mariolatria, adoração dos mortos e etc. Tiveram muitos ensinos enganosos, muitas falsas doutrinas. E você precisa conhecer através da palavra de Deus todas essas verdades. Porque esses ensinos têm fortemente sido utilizados para enganar as pessoas. Os últimos dias já estamos vivenciando. E se você não abrir do teu olho, infelizmente, você vai ficar para trás. Como eu disse, eu desejo muito poder começar logo o estudo de Daniel, um estudo profético, onde a gente vai conhecer muito das artimanhas do inimigo. Mas esse estudo agora, que é o nosso foco, ele precisa ficar na sua mente, no seu coração, na sua vida, porque ele já vai te abrir muito os seus olhos para que você não seja enganada por ninguém, tá certo? Então vamos à quinta pergunta de hoje, que ela diz assim, olha: aprenda com a Bíblia qual o motivo de Satanás ao apresentar falsos cristos, falsos profetas, realizar curas e sinais. Pergunta boa essa, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam isso. Mas qual o sentido disso? Por que ele iria fazer isso? Não pode ser dele, tem que ser de Deus. Mas hoje você vai aprender algumas coisas a respeito das intenções do diabo. Antes da gente ler o texto de Mateus, capítulo 24, verso 24, deixa eu te falar uma coisa. Sempre que alguém está falando em nome de Deus, você precisa prová-lo na Bíblia. E o livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 21, ele vai falar a respeito dos frutos do Espírito Santo. E é o seguinte, lá ele me dá todos os detalhes da forma que um cristão deve viver. Se você colocou a pessoa à prova e se a vida dela não está em coerência com esse texto bíblico, com certeza ela não está sendo usada por Deus. Pode até estar falando do nome de Deus, mas não é um instrumento de Deus. Entendeu? Olha aí, vamos ler o texto bíblico de Mateus 24, versos 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os escolhidos. Em outra versão vai falar os eleitos. Mas o texto deixa muito claro que a intenção é enganar as pessoas. E ele ainda diz mais, se possível, enganar os próprios escolhidos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que os escolhidos do Senhor não serão enganados? Porque o texto deixa muito claro, se fosse possível, porém não é. Mas sabe por quê? Porque esses escolhidos do Senhor têm estudado a Bíblia assim como você está estudando agora comigo. E essas pessoas têm colocado esses ensinos em prática e não vão ser enganados, porque na hora que vier o engano, ele vai olhar para o texto bíblico e vai dizer, peraí, não está escrito assim. Vai fazer que nem Jesus, vai dizer, assim está escrito, e assim irá vencer as tentações e os enganos. Se você escolheu a Deus, então escolha também obedecer a tua palavra. Toma a Bíblia em tuas mãos todos os dias
Ora, porque a oração é você falando com Deus. E leia a Bíblia, porque quando você lê, é Deus falando com você. A gente está cansado de ver movimentos e mais movimentos religiosos, de pessoas que se dizem muito emocionadas, chorando, se derramando, pulando, fazendo uma gritaria só. Mas infelizmente, isso não é de Deus. Não é um movimento que agrade ao Senhor. E o texto de Efésios, lá no capítulo 2, ele nos ensina a respeito disso. Não faça esse tipo de ação. Gritarias não agrada, pelo contrário, entristece ao Espírito Santo. Tá certo? Então nós vamos aí para a sexta perguntinha. E essa sexta perguntinha ela é uma pergunta muito especial para nos dar direção a respeito do que fazer. Então vamos junto comigo ler a sexta perguntinha. E ela diz assim: que orientações nos dá o apóstolo Tiago para vencermos Satanás? Olha aí, essa pergunta ela é muito especial. Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Como que eu posso vencer algo que é espiritual? Como eu sendo carnal, eu preciso enxergar alguma coisa para me lutar contra? Mas o apóstolo Tiago vai nos dar a resposta que tanto precisamos para vencer o inimigo. Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, conta para nós aí o que é que você faz. Olha só aí. Tiago ele diz assim: meus amigos, faça o seguinte, sujeitem-se, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muito obrigado, viu, Tiago? Olha aí, o apóstolo Tiago ele acabou de nos ensinar como nós poderemos fazer para superar essas tentações do diabo. Só precisamos nos sujeitar a Deus. Só precisamos estar de acordo com a vontade de Deus e nada mais. Quando a gente está de acordo com a vontade de Deus, a gente consegue resistir ao diabo e automaticamente ele se aparta, ele foge. Foi assim que ele fez com o Senhor Jesus. Primeiro ele foi tentar, mas depois fez carreira de lá. Entendeu? Então você só precisa entregar a sua vida de verdade ao Senhor Jesus. Tá bom? E assim o diabo fugirá de vós. Olha, nós vamos entrar agora num tema muito sério. Nós vamos falar um pouco a respeito do dom de línguas. Nós vamos ver algumas regras para que esse dom seja utilizado. E eu tenho certeza que muitas vezes você inocentemente aprendeu de maneira errada. Mas hoje você terá a oportunidade de aprender com a Bíblia essa preciosa verdade. Vamos ver algumas regras e depois nós vamos aos textos bíblicos, tá bom? Olha aí, a primeira regra, ela diz o seguinte: no máximo 3 pessoas devem falar de forma sucessiva e organizada, uma de cada vez. Viu? 1 Coríntios 14, 27. O que a gente vê hoje em dia, na verdade, são cenas horríveis de rituais demoníacos dentro das igrejas. Se você for procurar em toda a Bíblia, você não vai encontrar em lugar nenhum os servos de Deus praticando esse tipo de ação. Tem eles que dão rodopios, que levantam bancos, cadeiras, que grita, que sapateia, que dá pulo, que corre, mas infelizmente não tem nada a ver com Deus. Mas olha só, vimos agora a segunda regra, que ela diz assim, olha, deve haver um tradutor ou um intérprete, no verso 28 do mesmo capítulo de 1 Coríntios 14. Deve haver um intérprete ou um tradutor. Esse é o real sentido. Lembra que quando os apóstolos falaram com o dom de línguas, isso lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de 2 Coríntios, eles falaram no idioma das pessoas. Assim não precisou ninguém traduzir. Mas se a pessoa está falando num dom de línguas, então, ou seja, num dom que as pessoas conhecem, porque o texto original ele me mostra claramente que lá na verdade era um dom de idiomas. Não tem espaço para falar diferente disso. E hoje nós vamos quebrar tabus, tá certo?
Já começamos, na verdade. Então, continua acompanhando o texto bíblico para que você aprenda a verdade e ande pelo caminho da verdade. Olha só aí. Precisa-se ser entendido por todos. Essa é a terceira regra do livro de Atos, capítulo 2, de 9 a 12, que era o que eu estava falando agorinha. Se as pessoas não estão compreendendo, então ninguém está sendo edificado. Se não há edificação, comece a questionar, porque Deus faz tudo com propósito, não é verdade? Então nós vamos aí para a quarta regra. A quarta regra, ela diz assim, olha: cumprir o papel de edificar a igreja, estando subordinado ao dom de profecia. 1 Coríntios 14, versos 1, 5 e 26. Se esse que está falando não está edificando a igreja, ele pode até estar falando no dom de línguas verdadeiro, que é o dom de idiomas, mas de nada serve, porque não está edificando a igreja. Veja bem, digamos que uma pessoa que mora lá na Inglaterra veio falando inglês de lá, inglês britânico, e este chega aqui em nossa cidade e começa a falar em nossa cidade, no inglês dele. Nós falamos português. Como poderíamos ser edificados? O palestrante é excelente, mas ele não fala o mesmo idioma que eu. Então jamais serei edificado. Ele pode até ser, mas eu não. Entendeu? Então o dom de línguas precisa edificar a igreja, tá certo? Olha aí, o quinto, ele diz assim: ser enriquecido pelo amor aos irmãos. 1 Coríntios 13, de 1 a 9. Se você não está enriquecendo aos irmãos e recebendo de forma recíproca esse crescimento, também não faz sentido. Não faz sentido alguém dizer que está falando em línguas, em idiomas, que está inclusive sendo batizado. Você já ouviu essa expressão? As pessoas dizem: olha, você foi batizado com o Espírito Santo, como se isso fosse uma medalha condecorada para aquele irmão. Parece que ele está em um patamar mais elevado do que os outros. Mas veja só que coisa incrível. O Senhor Jesus, em nenhum momento, ele participou desse ritual. Em nenhum momento você vê Jesus falando, porque o que testificam é que para você receber o Espírito Santo, você tem que falar em outro idioma. Mas o Senhor Jesus não falou. O Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo da maneira correta. Quando ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele e ele saiu serenamente pregando o Evangelho. Isso é receber o Espírito Santo. É falar as verdades que são necessárias. E nem sempre você vai estar falando outro idioma. Até porque, segundo o texto, ele diz que este é o menor dos dons. Então, se ele é o menor, eu preciso pedir a Deus? Sim, mas para a hora correta. Ou seja, se eu estou com outras pessoas que não falam o meu idioma e eu preciso levar o Evangelho para elas, assim eu e você somos convidados a pregar o Evangelho através do dom de línguas. Olha, nós já estamos encerrando o estudo de hoje. Ele foi pequeno, mas eu acredito que foi de grande conhecimento para todos. O diabo, ele não descansa. Ele não para em nenhum momento de tentar ceifar a nossa vida, de tentar nos enganar, de tentar nos levar para a condenação, assim como ele já está condenado. Mas nem eu e nem você precisamos viver dessa maneira, com medo do que ele tem para enganar ou seguindo seus enganos. Você tem a oportunidade de aceitar os ensinamentos do Senhor Jesus, assim como eu já aceitei na minha vida, e ser liberto, sim, porque um dia eu já andei inocentemente nesse falso engano. O dom de línguas nada tem a ver, como eu já disse, com esse ritual maluco que as pessoas têm feito. O dom de línguas realmente existe, mas deixa eu te falar uma coisa, isso que está acontecendo é totalmente diferente do que a Bíblia prega.
E só para concluir, se você for ler o livro de Gênesis, lá vai estar falando a respeito da Torre de Babel. Se você olhar naquele exato momento, é quando começa a surgir o dom de línguas. E ninguém estava pulando, pelo contrário, eles estavam construindo uma torre de uma forma tão feia que Deus foi lá e se entristeceu e confundiu todos os seus idiomas. Porque antes só existia um único idioma. Antes as pessoas falavam o mesmo idioma, não existia nacionalidades. Só que as pessoas estavam desacreditando naquilo que Deus disse, que não mandaria outro dilúvio. E por essa razão eles construíram uma torre com o intuito de chegar até o céu. Porque se Deus mandasse outro dilúvio, assim aquelas pessoas não morreriam. Veja como a maldade se multiplicou. Então Deus disse: não vai acontecer isso. Então o Senhor foi lá e confundiu a língua das pessoas. E agora passou a existir o dom de línguas. E como eu tinha falado anteriormente, você vai ver esse ritual que hoje é feito. Quando você estuda a história de Elias, quando ele estava lá no Monte Carmelo, Elias estava lá e desafiou os quase 1000 profetas de Baal. Esses estavam dançando e pulando e falando palavras que não tinham o menor sentido. Essas pessoas lá estavam porque o interesse delas, na verdade, era invocar espíritos que não eram celestes. Então, se o seu interesse é de invocar esses espíritos, você pode continuar assim. Mas eu acredito que, assim como você está fazendo esse estudo bíblico, o seu interesse é fazer a vontade de Deus. Então, pare em nome de Jesus, converse com Deus e tenha o conhecimento da verdade. Amém? Vamos lá, este é o momento daquela nossa decisão, daquela nossa declaração para Deus. Então eu quero te convidar para, junto comigo, tomar esta decisão, tá bom? A decisão que vai te ajudar a seguir o caminho da salvação. Então leia junto comigo o texto que ele diz assim: diante da verdade, creio que toda doutrina verdadeira deve se fundamentar unicamente na Bíblia. É assim que se fundamenta uma doutrina, tá certo? Olha aí, reconheço que existem muitos falsos profetas e falsos ensinadores da Bíblia pelo mundo. E a última diz: aceito unicamente a Bíblia como regra de fé e prática. Então, se você quer viver unicamente pela Bíblia, você está sendo convidado a morar no céu, junto com o Senhor Jesus durante 1000 anos e depois descer para a terra para morar nas mansões celestiais. Foi muito bom estudar a Bíblia com você hoje. Foi muito bom aprender a respeito dessa grande verdade. Foi muito bom poder conhecer o amor de Deus em mais um ensino. Se você gostou, então eu quero te fazer mais um pedido, porque muitas pessoas ainda estão sendo enganadas. Então eu lhe peço apenas que mande para os seus amigos, compartilhe esse ensino, compartilhe esse estudo bíblico, tá? Vai deixando o seu like, não porque eu queira ganhar dinheiro, não é essa a minha intenção, está distante disso. A minha intenção é que o YouTube possa sugerir esses estudos para outras pessoas, para que elas também possam ter esta oportunidade de serem libertas desses grandes enganos que têm surgido. Então, se você tem o interesse de salvar os seus amigos, vai compartilhando, vai deixando o like, vai convidando essas pessoas, chama no WhatsApp, liga para ela, manda de todas as formas um recado para que essa pessoa não perca, tá certo? Para que ela possa ser edificada aí, em nome de Jesus. O estudo de hoje terminou, como eu falei, mas antes da gente se despedir, eu quero orar junto com você. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra não nos deixa resquício do engano. Ela nos tira do engano e nos coloca no caminho da salvação. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nos tem ensinado através da Tua santa palavra.
E que o Senhor venha nos instruir sempre, que o Teu Espírito nos conduza sempre e que a Tua verdade seja absoluta em nossas vidas. Hoje aprendemos um pouco mais dela e nós te pedimos humildemente para que nos dê a força necessária para seguirmos firmes tomando esta decisão. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o lar de cada um que está participando desse estudo e também dos seus familiares. Essa é a nossa humilde oração e a enviamos assinada pelo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado por ter ficado até aqui conosco e até amanhã, se Deus quiser, porque amanhã tem mais. Tchau!